Ricardo Sete. Doutor Moro, o senhor se referia a processos que não terminam na vida útil das pessoas, né? Demora na justiça brasileira, de certos casos, de décadas, e isso significa, na prática, a impunidade. Nós estamos às vésperas de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus que pode permitir que o ex-presidente Lula não seja preso a despeito de haver uma jurisprudência do Supremo que permite que o réu seja recolhido à prisão após uma condenação em segunda instância. Aí eu vi umas declarações do senhor bem incisivas a esse respeito, né? O senhor disse assim, uma eventual alteração na jurisprudência do Supremo que permite, né, essa cumprimento da pena a partir da segunda instância seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade e da grande corrupção no Brasil. O senhor também menciona em outras ocasiões que seria um tremendo retrocesso e que seria terrível. E o senhor já disse que não pretende fazer carreira política, pretende ser magistrado sempre, né? Em que medida a aprovação dessa, digamos assim, a concessão desse habeas corpus para o ex-presidente Lula desestimularia o senhor como magistrado? Diante de tudo que o senhor tem feito e tal, ver que, de repente, todo esse caso, por ser ligado à figura do peso de Lula, termina com a empurração, com um empurrado pela barriga de novo. Não me cabe fazer uma... Não, como impactaria o senhor? Não me cabe fazer uma observação específica sobre esse habeas corpus, né? Isso está sobre o Supremo Tribunal Federal. Espero que o Supremo Tribunal Federal tome a melhor decisão. No que eu posso comentar diz respeito ao princípio. Então, foi estabelecido um precedente importante em 2016. Vamos dizer assim que esse precedente foi da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki, né? Eu já falei isso publicamente, se não fosse o ministro Teori Zavascki, não existiria, a meu ver, Operação Lava Jato. Uma pessoa que realmente foi destacado, teve um trabalho muito destacado. E em 2016, ele foi o autor desse precedente do Supremo, que disse, olha, a partir de uma condenação em segunda instância, se pode, desde logo, executar a prisão, não precisa esperar o último julgamento. Isso é o cumprimento da pena. E aquilo que eu disse anteriormente, se for esperar o último julgamento, na prática, pela prodigalidade de recursos do nosso sistema, isso é um desastre porque leva à impunidade e impunidade especialmente dos poderosos. Mas o problema transcende muito a questão do ex-presidente Lula. Eu fiz um levantamento, por exemplo, onde eu trabalho na 13ª Vara Federal, e são 114 execuções de pena ordenadas por mim e pela minha colega juíza, a doutora Gabriela Hart, desde esse precedente, que foi em fevereiro de 2016, 114 execuções de condenações confirmadas em segunda instância. E aí se tem, principalmente, casos de crimes contra a administração pública, mas não é só Lava Jato. Lava Jato se tem 12 casos, os outros... A grande maioria dos 114, então, não tem nada a ver com Lava Jato. Mas tem lá peculatos milionários de 20 milhões, de 12 milhões, dinheiro desviado da saúde, da educação, e que fazem falta, evidentemente, para a população. Nós vemos essa população desassistida. Mas não é só isso. Tem traficante, tem até pedófilo, tem doleiros. E isso eu estou falando dentro do universo pequeno, que é o universo do local onde eu trabalho. Nós vamos pensar na reprodução disso em todo o território nacional. Então, uma revisão desse precedente, a meu ver, esse precedente foi um marco no Brasil, no progresso do enfrentamento da corrupção, né? Teria um efeito prático muito ruim, ou como disse lá o ministro Barroso, de ruim a trágico, né? E, além disso, passaria uma mensagem errada, né? Passaria uma mensagem no sentido, não cabe mais avançar. Vamos dar um passo atrás. E eu tenho tido alguns convites até para fazer algumas visitas em outros países, principalmente aqui da América Latina, e vários desses países olham hoje o Brasil, né, e eles não veem esses casos de corrupção multiplicando-se, eles normalmente veem o Brasil, olha, o Brasil está enfrentando seriamente a corrupção desenfreada. E alguns desses países têm problemas similares ao Brasil. E me chama a atenção aí nesses países,
e ver que alguns deles têm essa admiração porque nós estamos conseguindo enfrentar esse tipo de problema, e agora, de repente, nós darmos um passo atrás, né? Em particular, pelo fato de ser um precedente até, né, do ministro Teori Zavascki, uma pessoa que foi excepcional nesse trabalho na Lava Jato e uma pessoa que todo mundo gostava, eu acho que seria uma pena, né, a revisão desse precedente. Mas, assim, como eu disse, isso não é algo relativo unicamente à questão desse habeas corpus. Mas o senhor ficaria, Desculpe, ficaria desanimado com Sete, isso? eu vou precisar girar a roda, Mitre e depois Sérgio Dávila. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me